Graça e paz, Deus abençoe a cada um, tá ok? Nós vamos meditar na palavra de Deus essa manhã. Vamos falar sobre o mensageiro de Deus, Mateus 3. Vamos meditar na palavra do Senhor, Mateus capítulo 3, versos de 1 a 6. Isso, vai estar projetado aí. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 6. Vou fazer a leitura, que diz o seguinte. Vamos lá. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías, quando disse: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelos e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até ele, até onde ele estava. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Né? Então, queridos, esse é um pequeno retratinho aqui, mas muito forte. Nós vamos basear a nossa reflexão essa manhã nesse texto e falar sobre o mensageiro de Deus. Vejam que João Batista está aqui sendo apresentado de forma sucinta, singela, muito objetiva. E é assim no Evangelho de Mateus, é assim no Evangelho de Lucas e é assim no Evangelho de Marcos e de João. Feito citações e cada um revela um detalhe adicional. Mas a verdade é que João Batista ele está sendo levantado em um momento bastante difícil, um momento muito difícil da vida de Israel. João Batista, ele é um homem bastante diferente, inusitado, sui generis, né? Original. É um homem que se parece muito, lembra muito Elias. E por lembrar Elias e por ser referido na palavra de Isaías, João Batista vira um meme. Ele vira quase um meme da época. Aliás, um parêntese, você sabe definir o que é um meme? Você sabe o que é meme? Saberia definir um meme? Pois é, eu quero criar um espaço aqui grande, porque meme, cada um de nós no século 21 já recebeu e já compartilhou um meme. Meme é algo que viraliza, meme é algo engraçado, né? Sempre ele está focado nisso, algo engraçado. João Batista não é nada engraçado, mas ele viralizou no seu tempo. As pessoas, elas vinham de muitos e muitos lugares, assim como nós, quando recebemos um meme, esse meme já viajou pela internet em tantos dispositivos e somos mais um. Tem pessoas que querem virar meme de qualquer jeito, né? Alguns que colocam o seu rosto, hoje na inteligência artificial, colocam o seu rosto nas imagens, né, de super-heróis, Homem de Ferro, Hulk, não é Adelmo. O Adelmo quer virar meme. Eu queria compartilhar aqui alguns memes. Vamos compartilhar alguns memes e depois retornar. Por quê? Olha só. Primeiro meme aí que vocês conhecem, né? Essa senhora armada. Tem uma senhora armada perguntando quem foi que tomou água e guardou a garrafa vazia na geladeira. Essa menina com a feição tão absorvida por outro pensamento, né? E as pessoas dizem, eu assistindo Princesas. Olha esse outro slide aqui dos memes. Duvido você achar o erro. Algo de errado não está certo. Ou seja, como é que as meninas vão beber água se a garrafa está, primeiro, vazia, provavelmente. Segundo, se não está vazia, ainda está por ser colocada no bebedouro. Olha só esse gato. Isso aqui é um meme legal. O gato está mais preocupado que o motorista, né? O gato está mais preocupado que o cachorro e o motorista. Outro meme aqui do Mr. Bean, o personagem Mr. Bean, que pelas feições, pelas brincadeiras, sempre virou um grande meme na internet. Você já viu algum meme aí do Mr. Bean? Outro aqui,
Você já viu esses memes aqui de animais? Ou seja, o crime organizado, cachorro e gato unidos para roubar linguiça no varal. Olha aqui a reação dos gatos quando tem briga no vizinho. Esses frangos aqui se deliciando em dia de calor, né, na sua piscina. Outro meme, né, ainda memes de animais, o último que eu queria compartilhar, porque isso aqui é infindo, é quase infinito. É impressionante como nós gostamos de memes, né? Um cachorro que vira garrafa de refrigerante, um peixe com dentadura de gente. E no dia vão enterrar ou pegando mais um companheiro. Enfim, você já compartilhou isso? Porque meme é coisa engraçada. Meme é algo que muito ligado àquilo que a gente fala, né? Só para descontrair. E aí a gente perde a concentração naquilo que tem seriedade e a gente só quer descontrair. E algumas pessoas passam tanto tempo na descontração que não voltam a falar das coisas sérias. Meme é isso. João o Batista virou um meme de Deus. Ou seja, viralizou a sua vida, a sua presença viralizou. Por quê? Por 400 anos, Deus tinha ficado em silêncio, nada tinha falado através de profeta nenhum. E nesses 400 anos houve a revolta dos Macabeus, houve, primeiro, né, a invasão babilônica, onde um rei ou um general sacrificou uma porca no altar, no templo. Coisa séria. Outra coisa, a invasão, aliás, a revolta dos Macabeus. Depois, em 63 a.C., a invasão romana através do general Pompeu, que anexou, que conquistou as terras da Palestina e passou uns bons anos, até o ano 70, também com a destruição por um outro general. Isso não pode virar meme, isso é coisa séria. E aí Deus quebra o seu jejum e surge um homem no deserto, criado no deserto, provavelmente pelos essênios. Ele vem com uma vida austera, concentrada, firme, é um homem consagrado, um homem humilde. João Batista é um homem humilde. A mensagem de Deus, a palavra do Senhor veio para ele no deserto. Interessante que não veio para os fariseus, não veio para os sacerdotes, mas veio para um homem improvável. Um homem que se alimenta de gafanhotos e mel silvestre, que vive, que evita, como os essênios, evita as cidades, a badalação, a vaidade, as distrações que a cidade tem. Na cidade tem meme, no deserto não, é uma vida concentrada, dedicada, e Deus vem exatamente para um homem como esse, e o transforma, e o chama, e o elege para ser mensageiro de Deus. Porque o tempo é de negridão, de trevas. As pessoas estão envolvidas numa religião cheias de regras. Transformaram a Torá, a lei judaica, numa religião de regras, legalismos. Estavam tão deturpada a religião que haviam 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Impressionante, como poderia haver 2 sumos sacerdotes? Outra coisa, as pessoas estavam passando fome, necessidades. As pessoas tinham que pagar altíssimos tributos por causa de Roma, o invasor. As pessoas tinham raiva de Roma e descontavam uns nos outros. Eles tinham ódios, tanto que os zelotes sempre forjavam uma revolta, era um partido, os zelotes eram pessoas que queriam a separação, a emancipação da Palestina. Um deles, Simão, foi escolhido por Cristo para ser apóstolo. Era um momento conturbado da história, onde Tibério, o imperador romano, um homem devasso, e a sua devassidão passou para todos os lugares onde o Império Romano foi estabelecido, incluindo na Palestina, através de Herodes Antipas, rei da Galileia, um homem também devasso que fazia tudo para agradar Tibério, a tal ponto de abandonar uma cidade importante e construir outra na Galileia, às margens do mar da Galileia, e chamou de Tiberíades, em homenagem. Era realmente um vassalo
Herodes Antipas fazia tudo para cair nas graças de Tibério, incluindo Pôncio Pilatos, enfim, tudo era feito para agradar este imperador. E o imperador deixava tudo como estava porque ele não queria meter a mão na Palestina e deixou isso, delegou isso para Pôncio Pilatos. O tempo não era bom, os dias nada de bom havia, as pessoas realmente sem esperança, acreditando piamente que Deus havia abandonado todos eles. E aí surge um mensageiro de Deus. Um mensageiro de Deus que poderia virar meme dos outros, motivo de piada, mas ele não virou, porque era um homem firme na palavra, um homem que trazia realmente uma mensagem que falava ao coração necessitado das pessoas. E é assim que a Igreja de Cristo hoje, século 21, onde nós vemos tantas coisas se degradando, no século 21 nós precisamos de mensageiros de Deus. E o que será que a gente aprende com João Batista, João o Batista? O que será que nós aprendemos com este homem? Primeiro ensinamento, como é que a gente pode ser um mensageiro de Deus no século 21? Então precisamos voltar a João Batista. Primeiro, o mensageiro, ou seja, João Batista, ele dá valor à mensagem que Deus lhe confiou. Ele valoriza a mensagem. João Batista não a recebe e tem medo. João Batista já estava se preparando, desde do ventre materno foi-lhe dito que ele seria nazireu, não cortaria o cabelo, não beberia vinho, não comeria certas comidas, e João Batista foi até para o deserto, quem sabe para ser criado pelos essênios. Por incrível que pareça, existe uma hipótese de João Batista ter sido dado para os essênios criarem. Não que Zacarias ou Isabel não pudessem, mas por causa da escolha de Deus. E este homem foi criado nesses rigores. E ele, quando recebeu a palavra no deserto, ele valorizou a palavra. E a palavra era simples: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos. E ele começou a trafegar pelas margens do Rio Jordão, em todas as aldeias e cidades, e batizando as pessoas. Batizando as pessoas que estavam arrependidas. Por quê? Porque havia um juízo eminente a ser derramado, mais um juízo de Deus. Por quê? Não será que o povo precisava mais de redenção do que juízo? Não será que o povo precisava mais de libertação do que uma ameaça de juízo? Não, irmãos. O povo estava distante de Deus. As pessoas estavam mergulhadas nas coisas engraçadas dos seus dias, porque, quem sabe, estavam cansados de tanta opressão, e por isso se davam, quem sabe, as coisas engraçadas, aos memes da época. Quem sabe se davam a brigas entre vizinhos. O povo estava distanciado de Deus. Era o povo de Deus? Era. Muito mais do que uma libertação ou redenção divina, precisavam de arrependimento. E por isso que João Batista dá valor à mensagem. Ele sabe da urgência e do poder da mensagem de Deus. Ele sabe quem o chamou. Ele entende que a mensagem tem um poder envolvido, e por isso ele começa exatamente no ponto nevrálgico das pessoas, no coração, na alma, na sua conduta, no seu momento de existência. João Batista não alisa a cabeça de ninguém. João Batista fala exatamente aquilo que é necessário falar. João Batista não se detém porque este é um homem idoso, ou aquele é de meia idade, ou este é um jovem. Ele fala para todos a mesma mensagem: arrependam-se. Arrependam-se, porque o reino de Deus está a caminho. João Batista é um homem que encarna, ele vivencia a própria mensagem que recebe. Por isso que é um homem tido e havido como um homem santo, um homem separado para Deus. Um homem que experimenta a própria mensagem que prega. As pessoas olham para um João Batista, não querem compartilhar de um homem esquisito, não querem fazer troça, piada de um homem que se veste com pelos de cabra. Não, eles não fazem piada. Mas João Batista traz no seu comportamento, no seu rosto, nas suas atitudes e palavras, ele traz uma vivência de um homem arrependido, de um homem piedoso, de um homem quebrantado. E é disso que as pessoas no século 21, em nossos tempos, nesse dia 15 de novembro, dia de eleições,
15 de novembro de 2020, o que nós precisamos como igreja é transparecer no comportamento, no olhar e nas palavras que somos mensageiros de Deus, pessoas quebrantadas. Não pessoas que fazem piada de tudo, não pessoas que querem só descontrair, não pessoas que querem apenas reclamar, não pessoas apenas que querem falar mal da política, pessoas que querem traduzir nas suas publicações um intelecto que não tem, um conhecimento que é muito superficial. João Batista não é assim. E nós aprendemos o valor que ele deu à mensagem, tanto foi o valor que ele vivenciou a mensagem. João Batista não recebeu a palavra de Deus e guardou, ou pensou, nossa, se fulano estivesse aqui para ouvir, se ciclano pudesse ouvir essa palavra. Não, João Batista disse, é comigo também essa mensagem. Essa palavra revelada é para meu coração, é para minha vida, para o meu comportamento. Ele sabia que tinha que chegar até o coração das pessoas e por isso não alisa a cabeça. É um homem rude, sim, é um homem rude, como Elias foi rude. Mas é um homem que sabe que o tempo em que todos estão vivendo é um tempo ruim. Se nós alisarmos a cabeça das pessoas, elas vão acreditar que a vida é descontração, que a vida é tão somente uma vida já dura demais e que eu não preciso fazer nada com o meu comportamento, eu não preciso fazer nada com os pecados que eu tenho. Não, João Batista vai exatamente no âmago, vai na alma das pessoas. Porque é a alma das pessoas que precisa de libertação e de cura. Assim como hoje nós somos o bom perfume de Cristo, somos embaixadores do reino de Deus. Somos pessoas que têm a revelação, nação de sacerdotes, povo escolhido de Deus. Por que é tão difícil para nós ir no âmago da mensagem? Por que é tão difícil para nós confrontar as pessoas através de um estilo de vida quebrantado, que endosse a mensagem de arrependimento? Irmãos, como mensageiros de Deus no pleno século 21, era de trevas, um sol, iluminando tudo e a todos nessa manhã de domingo aqui no município de São Paulo, especificamente na Zona Leste, Vila Santa Isabel. Este sol, na verdade, não consegue esconder as trevas que há no coração das pessoas. Elas estão precisando não de memes, elas não estão precisando de descontração, elas estão precisando de um confronto com seus pecados. É isso que a gente aprende, nós recebemos a palavra de Deus, sabemos da urgência e do poder que ela tem, mas parece que somos incapazes de confrontar pessoas. Primeiro, porque não deixamos a palavra nos examinar, nos confrontar. Primeiro, porque recebemos a palavra e não acreditamos que é conosco. Sempre é com o nosso filho, com a nossa tia, com o irmão que não veio. Primeiro, não entendemos a necessidade de transformação que a nossa própria vida possui. Nós temos nos tornado memes, irmãos. Temos nos tornado motivo de piada. Com certeza aí no seu WhatsApp já passou uma dúzia ou muito mais, uma centena de memes falando mal dos filhos de Deus. Eu estava atrás de fotos, assim, é infindável, quase infinito a quantidade de memes. Eu vejo quantas pessoas querem descontrair, é impressionante. E eu vi uma série de memes criticando e transformando crentes em piadas, pastores em piada, movimentos evangélicos em piada. Viramos meme. As pessoas não reconhecem mais o povo de Deus como o povo da mensagem, o povo da palavra, o povo do arrependimento e da piedade. As pessoas acham que nós somos engraçados, motivos de piada. Pastoras que vão para um aplicativo de vídeos fazer troça e piada. Fazer troça e piada e cair na frente da câmera, fazendo piada de expressões que outrora eram tão ricas, tão profundas. Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Tudo isso virou piada. E o ruim é que nós propagamos tais piadas e também endossamos o fato que crente virou meme, crente virou piada.
Não, irmãos, não deveria ser assim. Antigamente existia aquele temor, aquele respeito. Olha, um crente está na sessão de trabalho, um crente está na repartição, não fala palavrão não conta piada. Ó, cuidado, fala com jeito, é crente, não gosta de piada. Irmãos, viramos a própria piada. Hoje, quem é que fica resignado porque estamos na área de trabalho? Quem é que fica resignado quando nós estamos em casa? Quem é que respeita os louvores que a gente ouve em um tom mais alto dentro de casa? Quem é que respeita? Quem é que ouve a palavra dos nossos lábios? Quem é que tem ouvido, lido a nossa vida e detectado um mensageiro de Deus, um embaixador de Cristo, o bom perfume de Cristo, um sacerdote? Não, queridos, viramos piada, viramos meme, lamentavelmente. João Batista nos ensina que a mensagem que nós ouvimos, essa mensagem tem valor. Olha só aqui, João Batista, quando recebeu a palavra, a primeira coisa que ele disse é: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista valorizou tanto essa revelação objetiva, simples, que ninguém tinha, até mesmo o rei Herodes Antipas, ninguém tinha coragem de fazer meme, de fazer de João Batista um meme. Todos tinham respeito por esse homem. Todos iam, incluindo os fariseus, incluindo a classe sacerdotal, e até onde João Batista estava. O que nós aprendemos ainda? Segunda coisa que nós aprendemos é que a história do mensageiro está misturada com o que Deus está fazendo na história. Segunda coisa importante, a história do mensageiro está misturada com o que Deus está fazendo na história. João Batista está exatamente onde Deus está agindo. E João Batista está agindo exatamente na história que Deus está escrevendo. Ele está simplesmente envolvido com a história. Obrigado, viu? Obrigadão. Ele está envolvido. Com licença, irmãos. Segunda coisa é isso. Deus está agindo na história dos homens. E João Batista está exatamente escrevendo, está participando como instrumento. Isso aqui é muito importante. Deus está escrevendo por alguma coisa, O que Deus está escrevendo hoje? Você sabe o que Deus está fazendo hoje na história? Na história da sua família, na história da sua vizinhança, na história aqui de São Paulo, da Zona Leste. O que Deus está escrevendo? Isso nos importa? Isso realmente é relevante para nós? A gente tem um foco, uma visão muito diferente da história que Deus vai escrevendo e que nós não a vemos. Nós não vemos essa escrita. Mas isso nos importa? Faz sentido buscar qual é a vontade de Deus? O que Ele quer? Mas geralmente nós sempre queremos: o que o Senhor quer da minha vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? É por isso que a gente vira meme. Nós nos colocamos no centro das nossas próprias orações, mas não colocamos Deus no centro. Aqui, Deus está atuando na história do seu povo e João Batista, com a sua vida, está participando dessa escrita. O que nós aprendemos? É que era um momento tão sombrio de Israel, mas tão sombrio, que Deus levanta um mensageiro, um profeta. Deus levanta um homem original, diferente. Um homem que se preparou, desejou estar preparado para Deus. Um homem que que depende de Deus para que a missão, ele como instrumento, chegue ao término de sua missão. Então é um momento sombrio da história, onde as pessoas estão cativas da sua raiva, cativas das suas decepções, estão cativas da opressão. E Deus levanta um profeta, um mensageiro. Deus levanta alguém para ajudar o povo a centralizar a sua vida no Pai Celeste, na eternidade, no reino de Deus. Aponta para Deus, não aponta para o templo, não aponta para a classe sacerdotal, aponta para Deus. João Batista é um homem que está entendendo a história que Deus passou a escrever e ele está participando, está misturado, mesclado
nessa história. Ele está anunciando a vinda do reino de Deus, porque o Senhor do reino de Deus já estava entre eles. O seu parente, Jesus de Nazaré, está entre os homens, e João o Batista sabe disso. Aquele é um momento onde o mensageiro está confundido, mesclado, misturado. Está misturado com a própria história de Deus, porque é um homem santo. Deus é santo e este homem está separado para Deus. Ele não é perfeito. Ele é um homem separado para Deus. É um homem ousado, austero. É um homem sem vícios sociais. Chegam a tal ponto de perguntarem a ele: você é o Cristo? Em João 1, versos 18 a 28 tem essa história. Perguntam para João Batista se ele é o Cristo. E João Batista diz: não sou o Cristo. Eu não sou o Salvador, eu não sou o escolhido de Deus para a libertação, eu não sou. Antes ele diz: após mim vem alguém que tem tanta dignidade que nem mesmo eu, me abaixando, poderia desatar as correias da sua sandália. Tal é a dignidade que o João Batista dá ao Cristo vindouro. Mas João Batista está escrevendo, está como instrumento nas mãos de Deus escrevendo essa história. Ele sabe o que Deus está fazendo. João Batista batiza, conforma as pessoas. Tem um estilo austero, um estilo forte, porque ele sabe que as pessoas precisam de um chacoalhão, as pessoas precisam olhar para o alto. Ele sabe que as pessoas precisam de Deus, não precisam de mais uma liturgia, elas precisam de Deus, e com urgência, porque Deus estava agindo. Deus estava agindo em seu tempo. Ele se junta a Deus, ele vê o que Deus está escrevendo na história e ele se junta a Deus. Ele participa das coisas de Deus. Ele foi escolhido por Deus, eleito para ser profeta, mas ele poderia recusar. Mas ele se junta, ele não recusa, e ele vai se juntar ao que Deus está fazendo. E ele usa um homem, Deus usa um homem diferente ao extremo. Mas esse homem não vira meme. Esse homem, na verdade, é tido e havido como profeta. Tanto que Herodes Antipas fica atormentado, depois de matar João, fica atormentado pelo seu ato. Fica atormentado por aquilo que ele ordenou fazer. Matar, decapitar João Batista. Porque Herodes ia até o calabouço para ouvir João, e cheio de respeito, ouvia o que João tinha a dizer, e Herodes no coração, na alma, tremia. Vejam só o poder da humildade, o poder da dependência de Deus, o poder de uma pessoa focada em Deus, o poder de uma pessoa entregue, o poder de uma pessoa que renunciou aos vícios sociais, o poder de uma pessoa que não quer descontrair, ele quer cumprir a mensagem, ele quer cumprir a missão, entregar a mensagem. Veja o poder de uma pessoa comprometida com o que é sagrado, com o que é santo. Até o rei, o homem que poderia fazer troça, rejeitar, o homem que poderia banir, não fez isso com João Batista. Herodes Antipas, de outra forma, ouvia com respeito. O que a gente aprende com isso? Nós aprendemos... aprendemos que nós não sabemos o que Deus está escrevendo na história atual. A gente aprende que a gente não sabe o que Deus está escrevendo. Nós não sabemos. Existe um mar de placas de igreja, existe um mar de crentes. Você estuda, trabalha, é vizinho de crentes, você encontra crentes no comércio, crentes de todo tipo. Ontem encontrei uma crente pedindo no farol. Ontem encontrei uma mulher crente pedindo no farol. É impressionante, você encontra crentes em todos os âmbitos. Mas você talvez não encontre nenhum que seja digno de que você o ouça com atenção. O ouça porque ele tem uma mensagem que fala ao coração. Você não encontra. O que você encontra é alguém dizendo: ó, vê esse vídeo aqui, ó. Olha só que legal esse meme, olha só, ó, só para descontrair. O que você encontra são pessoas com os vícios sociais, pessoas disputando o cargo na empresa, pessoas disputando a melhor exposição dos dados na reunião, as pessoas disputando para ver quem tem o melhor carro, as pessoas disputando para ver quem viajou para mais longe, para o lugar mais legal, exótico e paradisíaco. Você vê as pessoas disputando.
Mergulhados estamos nas redes sociais, viciados, e a rede social tem um único propósito de existência: saber quanto tempo da nossa vida a gente pode dar a ela. O criador, o estudioso de inteligência artificial, um sujeito que trabalhou para que a inteligência artificial viesse ao mundo, esse mesmo sujeito escreveu não apenas um livro, mas uma série de livros dizendo, um deles que eu comprei vou te dar 10 razões para você se desconectar das redes sociais. Irmãos, nós estamos mergulhados nesses vícios sociais. Quem é que vai nos ouvir com respeito e dar atenção à nossa mensagem? Porque nós não temos um propósito. Nós apenas temos o propósito de viver mais um dia, de comer mais uma refeição, de descansar mais uma vez. O propósito de ganhar o salário, o propósito de ganhar dinheiro para a educação dos filhos. Esse é o nosso propósito. Não temos uma clareza sobre o que Deus está fazendo na nossa história. Porque se tivéssemos, se houvesse essa clareza, nós não estaríamos descontraindo, nós não estaríamos querendo virar meme, nós não estaríamos perdendo tempo, nós estaríamos levando as pessoas e apontando o dedo para o alto, apontando o dedo para o céu, para a graça, o poder de Deus, e estaríamos vivenciando, sendo exemplos de pessoas que têm Deus como a pessoa principal de sua vida. Seria visto em nós piedade, graça, favor, e até os presidentes de empresa nos ouviriam com respeito, e nós não viraríamos o meme da sessão, o meme da escola ou da classe. João Batista sabe exatamente o que Deus está fazendo, e ele está colocado nessa história que Deus está escrevendo, e ele é um homem que é ouvido com extremo respeito, a tal ponto de ser confundido com o Cristo, confundido com o Messias. Amados, o próprio Cristo disse aos discípulos de João, enquanto João estava preso, João teve dúvidas. Olha só, hein? João teve dúvidas. E ele pediu que um grupo de discípulos fossem perguntar a Jesus de Nazaré se ele era o Cristo ou se nós, na época, eles deveriam esperar outro Cristo. E aí Jesus Cristo, diz um dos textos do Evangelho, Cristo curou várias pessoas, fez abrir os olhos de vários cegos. E aí volta-se para os discípulos e digam a João Batista que os coxos andam, os cegos veem, e é pregado a libertação, é pregado o reino de Deus. Quando voltam com essa mensagem, João Batista não é dito qual é a reação, mas ele se tranquilizou. Ele se tranquilizou. E Jesus Cristo disse aos circunstantes que o ouviam e que o viam, ele diz claramente, dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Cristo não fez troça, não fez piada, não debochou das dúvidas de João Batista. Cristo o levou em consideração a tal ponto e o elevou a um ponto tal que as pessoas tinham que prestar mais atenção àquele homem aprisionado, porque ele era o mensageiro de Deus, ele era o profeta de Deus para um tempo de trevas. O próprio Cristo disse que João Batista era o maior nascido entre mulheres. E ele disse também que o menor dentre os homens, ou dentre o reino de Deus, que era ele o menor, porque ele havia vindo para servir e não para ser servido, ele era maior que João Batista. Irmãos queridos, as pessoas nos ouvem com interesse, as pessoas têm curiosidade para saber que estilo de vida nós escolhemos para viver, porque nós, porque as pessoas têm essa dinâmica na mente, nos olhos. Poxa, quero saber por que ele é assim, por que ele é dessa forma, por que ele escolheu viver separado, por que ele não faz piada, não conta piadas imundas, por que ele não compartilha memes, por quê? Quando nós pararmos de compartilhar memes, quando nós pararmos de fazermos o que todo mundo faz nessa vida social interligada pela internet, as pessoas vão parar e, na verdade, começarmos a viver como mensageiros de Deus e profetas aqui em nosso tempo, as pessoas vão se interessar por nós.
As pessoas vão querer ouvir alguma coisa de nossa vida. As pessoas estão desesperançadas, frustradas, oprimidas, deprimidas. E nós, com a mensagem sagrada, poderosa de Deus, viramos meme. Fazemos tudo para descontrair. Ao passo que as pessoas carentes de uma mensagem muito poderiam ser abençoadas se nós, com ousadia, falássemos da necessidade de arrependimento. Confrontássemos com a necessidade de mudarem de estilo de vida, olharem para o céu e se posicionarem ao lado de Deus como pessoas separadas, o tanto que nós somos separados. Garanto que nós nunca mais viraríamos memes, seríamos esquecidos da rede social. Terceira e última questão importante, o que a gente aprende com o mensageiro de Deus que podemos aplicar nos dias de hoje? Só um momentinho. Em terceiro lugar, a vida do mensageiro fala mais alto que sua aparência. Viram aqui João Batista? João, verso 4, usava uma roupa feita de pelo de camelos e um cinto de couro. E o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Esse homem tinha uma aparência grotesca, irmãos. O que um homem do deserto, um eremita, um sujeito que não tem residência fixa na cidade, um sujeito que rejeita estar na cidade, um homem que reservou a sua vida para ficar no deserto. Quer encontrar João Batista? Vá no deserto, mas não vá na praça central da cidade. Quer encontrar João Batista? Veja em que buraco, caverna ele está assando um pernil para tomar a sua refeição. Veja com quem João Batista trafega, fala. Veja quais são os assuntos de João Batista. Você não encontraria João Batista se ele vivesse hoje com um celular na mão. Quem sabe nem usaria computador. Óbvio, né? A gente não sabe, são hipóteses. Mas a verdade é que João Batista tem uma aparência grotesca. Quem é que no sol da Palestina vai se vestir com um saião de couro, né? Substituindo aquela túnica, ele tem um saião de couro de ovelhas. Quem é que vai se vestir assim? Um cinto de couro atravessado no peito? Quem é que vai ter cabelos compridos? Será que João Batista fazia tererê? Será que João Batista fazia trança? A barba de João Batista, espessa, farta. Os jejuns que João Batista fazia, enfim. João Batista tem uma aparência grotesca. Mas a vida de João Batista fala muito mais alto que a sua aparência. A vida, o comportamento, o estilo, a mensagem do seu coração, o seu modo de falar com as pessoas. Talvez ele não tivesse toda a educação que temos hoje. Mas a verdade é que João Batista tem pressa. João Batista respeita as pessoas que vão buscá-lo no Rio Jordão para serem batizadas, mas ninguém sai dali sem um impacto com uma mensagem que vai mudar seu coração. Ninguém sai dali diante daquele mensageiro de Deus, daquele profeta de Deus. Ninguém sai sem entender o que Deus quer de sua vida. Porque aquilo que João fala é endossado pelo seu comportamento. Aquilo que João prega tem endosso através do seu estilo de vida, do seu comportamento, do modo como ele se posiciona, do modo como ele fala, como ele trata as pessoas. Ele é um nazireu, um homem devoto de Deus, separado para Deus. Os fariseus têm este nome, fariseu, porque a palavra separado, no fundo, não são separados para Deus. João Batista o é. João Batista é um homem separado. Ele faz jejuns de consagração, tanto ele quanto seus discípulos. João Batista passa dias afastado para orar, para buscar, para interceder, para rogar ao Pai que Deus lhe traga sob unção divina. João Batista, ele, dentre os homens, é um homem desprezado, mas ele não virou piada, viu? Ele não virou piada. João Batista é um homem respeitado, instruído na Torá.
Ele escolheu viver no deserto e não na cidade para não ter nenhum vício, nenhuma vaidade, porque isso com certeza lhe atrapalharia a vida. É um homem humilde. Jesus Cristo pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço levado pelo vento? Essa palavra, caniço levado pelo vento, tem uma estrutura de um homem que se dobra diante de Deus. O vento, tal qual o Espírito Santo, dobra a pessoa. E João Batista é um homem dobrado pelo Espírito Santo de Deus. João Batista é um homem humilde, um homem que entende quem é o seu Senhor, um homem que entende a dimensão do seu Senhor, um homem que entende a dimensão da mensagem do seu Senhor, da dimensão deste reino. Sem mesmo conhecê-lo com profundidade, ele sabe que o reino dos céus é o governo de Deus sobre a vida de um homem ou a vida de uma nação. E é isso que ele está pregando, é isso que ele está anunciando. Uma outra coisa interessante é que João Batista, ele tem uma mensagem que confronta, mas uma mensagem que é vivida, como eu já disse. Esse homem tem uma aparência grotesca, mas ele tem um comportamento de um homem que vive a própria mensagem que prega. E eu disse também, Herodes Antipas o respeitava e não fazia piada de João Batista. João Batista era piada na boca dos desafetos, mas na boca das pessoas que o respeitavam, não. João Batista nunca foi piada. João Batista nunca foi um meme. João Batista nunca se entregou a esta cunha, a este formato ridículo de se transformar num meme para todo mundo dar risada. Nunca. João Batista falava sério. João Batista era um homem cuja aparência não era tão boa. Quem julga pela aparência não se aproximaria de João Batista nem aqui nem acolá. Mas quem aprecia a vida e a mensagem poderia se aproximar e querer ouvi-lo durante horas, a tal ponto de confundi-lo com o Cristo. E João Batista tinha uma vida de piedade, consagração, rendição, entrega, estava à disposição de Deus. Como é que uma pessoa assim vai virar meme, ou como é que uma pessoa dessa não será ouvida com respeito? Alguém cheio de piedade, consagração, que tem nos lábios não uma palavra politizada, ideológica, mas que tem no coração e nos lábios uma palavra de piedade. Um homem que não fala de forma branda, um homem que não fala de forma educada, mas um homem que traduz a sua piedade em palavras urgentes, palavras bem colocadas, palavras para as quais não há contestação. Arrependam-se, mudem de vida, mudem de ideia, mudem a mentalidade, metanoia, muda tudo, porque o reino dos céus está vindo e ele é o governo de Deus sobre a vida das pessoas. Ele denuncia. João Batista tem coragem para denunciar o pecado onde ele mais afeta as pessoas. E onde estava o pecado? Se lembra da má influência do imperador Tibério sobre a vida de Herodes Antipas, a tal ponto de Herodes Antipas casar-se com a sua cunhada, a irmã de Filipe. Eles descasaram e agora Herodes Antipas está se casando, está se deitando com a ex-esposa de seu cunhado. Em nossos dias, descasou, tanto faz. Tudo bem, não aguentava mais, incompatibilidade de gênios. Para João Batista não, mensageiro de Deus não, ele foi lá no palácio, ele foi às ruas e denunciava. Tanto que Herodias passou a odiar aquela denúncia. E João Batista, a tal ponto de ser odiado por Herodias, que ela influenciou a Herodes Antipas para que o prendesse, e ele o foi. Irmãos queridos, esse mensageiro de Deus denuncia o pecado. A sua vida é uma verdadeira denúncia contra o mal feito. A vida de João Batista é uma verdadeira confrontação. Um homem santo, sagrado a Deus, dedicado ao Senhor, o seu próprio procedimento denuncia as coisas erradas do seu meio. Irmãos, onde está a denúncia a partir da nossa vida? Se nós nem gostamos de conversar com as pessoas no elevador do condomínio, se nós não conseguimos nos expor às pessoas, vivemos isolados, cada dia mais separados, e essa pandemia mostrou a nossa fragilidade, a falta de interação, de intercomunicação com as pessoas, denunciou.
Nós não falamos, nós temos agora medo de conversar. A gente passa de esgueio, sabe? A pessoa está passando, a gente tem medo. Esse afastamento social vem mostrar para nós, vem expor essa falta de comunhão que se tem, de comum união, assuntos em comum. Irmão, João Batista é um homem que denuncia pela sua própria vida, seu próprio comportamento. Nós podemos aprender isso, ou nós, filhos de Deus, século 21, Igreja de Cristo no século 21, nos rendemos, feito um caniço ao vento, dobrado diante do vento do Espírito Santo, ou nós nos dobramos, ou ainda continuaremos virando piada, verdadeira piada no condomínio. Não vamos afetar ninguém, nossa vida não fede e não cheira, nossa vida não causa impacto em mais ninguém. Ou nós nos dobramos diante de Deus por entender o quão importante é a mensagem divina, a revelação do Pai Celeste. Ou nós seremos cobrados por todas as revelações que nós já tivemos. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Já parou para pensar que Deus nunca, toda a revelação que Deus nos dá a nós pregadores, eu não posso falar por todos, é óbvio, mas aos pregadores dessa casa de oração, aos pregadores que aqui pregam, ensinadores da palavra, Deus tem dado revelação. E eu vejo fidelidade em cada um dos que ensinam. Fidelidade. Eu não vejo ninguém galgando aqui postos mais elevados, mas vejo irmãos, professores, pastores comprometidos com a palavra sagrada de Deus. Comprometidos em entregar a revelação divina. Agora, o que cada um de nós, o que nós temos feito com essa revelação? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Essa revelação tem te transformado, porque João Batista, quando recebeu a revelação, aquilo já fez um efeito poderoso. Ele já estava em curso para tudo aquilo. Irmãos queridos, chega de ser piada, chega de nem cheirar, nem feder para as pessoas, basta de não causar nenhum impacto na vida das pessoas com quem trabalhamos, basta, chega! Eu preciso adequar a minha vida à mensagem que eu recebi, à mensagem reveladora do Espírito Santo que eu tenho recebido. Eu preciso adequar a minha vida, preciso ter coragem de viver de forma consagrada, piedosa, humilde, sincera, abandonar o que não presta, abandonar memes, essa história de só querer descontração, para começar a falar mais sério, para começar a confrontar pessoas. Mas primeiro precisamos estar confrontados com a nossa atitude. O primeiro passo é esse, é ser confrontado com a própria atitude menor, que talvez estejamos defendendo, conservando. E é por isso que você não tem coragem de confrontar ninguém. Porque você não se deixa confrontar pela palavra. Até quando Deus vai nos ensinar a como viver? Até quando Deus vai nos ensinar que estilo de vida devemos ter? E para nós finalizarmos, irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo deu à igreja um privilégio sem igual, sem tamanho, de ter conhecimento, de ter revelação, ter um relacionamento com Deus para proclamação do evangelho sagrado, proclamação do arrependimento, porque sem arrependimento não há perdão de pecados, dá para entender? Sem que você confronte as pessoas com arrependimento, arrependei-vos, elas não serão perdoadas de seus pecados. E se nós não tivermos arrependido dos nossos próprios pecados, não experimentarmos o arrependimento, nós também não seremos perdoados. Tanto que na oração sacerdotal Cristo disse, se eu não perdoar, como é que Deus vai se importar se eu não perdoar uma pessoa, como é que Deus vai se importar em me perdoar quando eu lhe pedir perdão? A verdade é que a igreja tem privilégios sem igual. E Deus, Jesus Cristo, está atuando com o seu corpo, que é a igreja de Cristo, neste mundo. Cada um de nós, se nós tivermos um relacionamento forte, íntimo com Cristo, um relacionamento de piedade, de consagração, um relacionamento
de entrega, de rendição ao Cristo Todo-Poderoso. Imagine se todos viverem assim, imagine o impacto que isso vai gerar na vizinhança, onde tem um crente, na empresa onde trabalham os crentes, na rua, no trânsito, na política. Imagine se todos nós vivermos com a dimensão da mensagem que Deus nos confiou. Se nós formos confundidos com a própria mensagem, nós nunca mais seremos memes. Nós nunca mais seremos motivo de piada para seu ninguém. Nunca mais. Essa é a necessidade do momento. Há um momento de trevas. Eu não sei se você ficou enfeitiçado pelo sol. Ah, não, como é que pode dizer de trevas se o dia está ensolarado? Não, o coração das pessoas não está ensolarado. O coração dos seus vizinhos está em trevas. O coração dos seus vizinhos precisam de Cristo. Quem não tem Cristo precisa de Jesus. Seu coração talvez precise de Jesus Cristo, nosso Senhor. A nossa vida precisa, o máximo possível, o que for possível, nós precisamos de Cristo. Nós somos carentes. Nessa equação, quem está de mão estendida somos nós, não é o Senhor. Deus não pede uma chance para nós. Somos nós que temos que pedir outra chance a Deus. Deus não está como um pedinte, passando o seu chapéu e perguntando quem quer a minha... Não, Deus não está fazendo isso. Somos nós que temos o chapéu na mão e estamos pedindo a Deus alguma coisa. Somos nós. Nunca inverta as coisas. Deus não gira em torno de nós. Somos nós que temos que girar em torno de Deus. Quando entendermos isso e vivermos a mensagem no teor que ela tem, no poder que ela tem, causaremos um impacto. Por fim, como é que vai ser, irmãos? Seremos memes? Continuaremos sendo motivos de piada? Ou nós nos tornaremos profetas de Deus? Mensageiros do Evangelho Santo e Poderoso de Deus? Ainda seremos propagadores de memes? Ou vamos falar seriamente a mensagem: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando, está às vésperas? Anunciaremos o juízo de Deus a todos os que não compactuarem com Deus, não se renderem a Cristo? Ou nós ainda alisaremos a cabeça das pessoas? Falaremos mansamente, sempre uma mensagem palatável, gostosa, amigável, esquecendo que Deus ainda fala: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Cristo está entre nós, misturado conosco. Cristo conhece a nossa humanidade, conhece as nossas carências. Cristo conhece o nosso ponto fraco. Cristo conhece a nossa fraqueza, por isso que nos foi dado o Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade de arrependimento de nós todos. Basta, chega de ser piada. Basta, chega de não cheirar nem feder. Basta, chega de não causar nenhum espanto e de não gerar nenhum respeito diante das pessoas. Basta, isso chega, que fique para trás. Mas que se inicie um novo tempo na vida de todos nós, para causar o impacto que Deus quer causar na vida daqueles que receberão a mensagem. Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Vamos orar. Deus de toda graça, nós te bendizemos porque o Senhor é justo, santo e poderoso. Perdoa-nos por tratar a sua mensagem, a sua revelação, a sua presença, a comunhão contigo, a presença do Espírito Santo, o reino de Deus. Nos perdoe por não dar o valor devido. Perdoa-nos por não enaltecer a mensagem sagrada com a nossa própria vida. Perdoe-nos por não pregar com a vida a mensagem tão poderosa do Evangelho. Perdoa-nos. Ajude-nos, ó Deus, a avaliar a nossa própria vida para percebermos quanto tempo temos passado na fraqueza, quanto tempo temos dedicado à descontração, a piadas, as coisas sem significado real. Eu peço em nome de Jesus, ajuda-nos a ser comunicadores de uma mensagem santa, sagrada e poderosa,
Porque o tempo vai se esgotando e a gente não tem percebido. O tempo vai minguando, enquanto nós vamos seguindo dando risada, enquanto vamos seguindo apenas ganhando dinheiro para bancar os nossos sonhos, bancar as coisas que achamos tão importantes. Ajude-nos a nos transformar em mensageiros, ajude-nos a ser realmente bom perfume de Cristo, sacerdócio santo, embaixadores do Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja, teu povo, a todos os que ouviram essa mensagem, que deram vazão a ela. Abençoa a todos. Eu peço a tua graça, o teu favor e misericórdia, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos ajude antes de nos levantar. Ajude-nos a nos dobrar diante do Senhor, cair de joelhos diante do Deus Todo-Poderoso. Eu peço a tua graça, teu favor e grande misericórdia, para que este jogo seja mudado, para que as nossas atitudes sejam tornadas em atitudes melhores. Guarda o teu povo, a tua gente. Fica conosco em nome do Senhor Jesus. Amém.